episódio do podcast Mais Saudecast e hoje ele está especialíssimo, é isso mesmo. Hoje recebemos com muito carinho aqui no podcast doutora Lidiana Dosso, médica há 18 anos, com formação em gastroenterologia funcional, medicina integrativa, adequação hormonal e nutrologia. É CEO da Clínica Dosso, medicina especializada, onde une ciência, experiência e empatia para cuidar do intestino e da saúde como um todo. E nós sabemos que falar de saúde é tão importante, portanto, doutora Lidiana Dosso, conhecida carinhosamente como a médica do intestino, seja bem-vinda ao nosso podcast. Bom, muito obrigada, Cleide, pelo convite, né? E a todos aí do Saudecast pelo convite de estar aqui para falar de algo que, para mim, vamos por assim, mais que uma paixão, é uma dedicação mesmo de vida. E há 18 anos aí estudando, sem parar, literalmente, para poder trazer sempre o melhor para o meu paciente, para o paciente aqui de Diamantina, para o paciente da região e para o paciente do mundo todo, né? Porque hoje a possibilidade do atendimento online nos trouxe aí, né, uma versatilidade e uma expansão no nosso, tanto no nosso conhecimento, como também na transmissão aí, no cuidado com pacientes do mundo todo. Com certeza, doutora Lidiana, é por esse motivo que nós achamos tão importante ter a doutora aqui conosco, principalmente agora, né, que vamos finalizar um ano, iniciar um ano e a gente faz tantas metas e uma delas é cuidar da saúde, colocar a saúde em dia, colocar o seu corpo em dia. E para a gente começar o bate-papo de hoje, que você pode acreditar, no final desse bate-papo você vai agradecer. Vamos começar com uma pergunta muito corriqueira que eu acho que a maioria das pessoas sente, mas não sabe como recorrer, para quem perguntar. Por que tanta gente, doutora, sente estufada no final do dia, mesmo achando que comeu normalmente? Bom, primeiro, a gente precisa entender que talvez não é o que você comeu, é como você comeu, como o seu corpo fez digestão daquilo mesmo, sendo uma comida normal e saudável, como está o seu corpo naquele dia, como está seu estresse, como você dormiu aquela noite. Então, tudo isso, todos esses fatores e outros fatores podem influenciar aqui no estufamento. Um sintoma muito comum de várias patologias, de várias doenças que podem acometer todo o aparelho digestivo aí. O estufamento, eu acho que daqui das minhas consultas é o campeão, realmente. A maioria dos pacientes chegam e tem essa sensação de distensão abdominal, não só daquela sensação de que eu fiquei estufado, mas que a barriga realmente estufa, sim, que ele precisa abrir o botão da calça. Isso. E aí a primeira coisa que a gente vai começar a pensar ele fez uma alimentação saudável, é um alimento saudável, é uma comida sem ultraprocessado, sem muito farinha branca, sem excesso de açúcar, mas mesmo assim ele está ruim. Então, como é que está a mastigação desse paciente, né? A mastigação é um ato muito importante, mas muito negligenciado. Hoje, parar para comer é perda de tempo. Né? Isso é real, infelizmente. E aí, eu costumo dizer para o meu paciente que o único lugar que a gente tem dente é na boca. E se você não mastigar, não tem jeito. Nada do que tem lá dentro, ou do que eu der para você lá para fazer digestão, vai resolver se tiver maior que 2 milímetros. Então, o alimento precisa ser mastigado a ponto dele virar uma pasta na boca e tá num tamanho menor que 2 milímetros para que ele possa sofrer ação de todas as enzimas digestivas e de todo o movimento que vai acontecer do esôfago para baixo. Doutora, isso é para todas as refeições, essa questão da mastigação? Todas. Eu já confesso que eu já estou reprovada, já na primeira pergunta. E a maioria está nos vendo nesse momento também, né, doutora? Está nos assistindo. Com certeza. Aqui você chega, o meu paciente chega aqui, eu falo assim, e aí, quanto tempo você demora para comer? 5 minutos. Bem isso. É bem isso, né? E realmente o parar para comer, né? Parar para comer hoje é perca de tempo e aí a vida moderna nos trouxe isso, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu falaria aí para você pensar se você está chegando estufado no fim do dia. O segundo ponto é a qualidade desse alimento. Existem alimentos que são alimentos food maps, que são fruto-oligossacarídeos e polióis, que são
ricos em um carboidrato de difícil digestão e que fermentam mais e que dão mais gás. Exemplo desses alimentos de nome difícil: cebola, alho, melancia, repolho, brócolis, couve-flor, alimentos super saudáveis, mas que para muita gente traz um desconforto muito grande. Real, tá? doutora. Então esse tipo de alimento pode ser o causador aí do seu estufamento no fim da tarde. E aí, um ponto muito importante que eu acho que hoje é o hype aí da medicina é olhar a microbiota, né? Então, a composição de quem vive lá dentro com você também é extremamente importante para dizer como é que vai estar esse seu intestino no fim do dia. Se você vai ter mais estufamento, menos estufamento, se seu intestino vai estar funcionando adequadamente, não vai estar. Então, todos esses pontos precisam ser olhados de uma maneira bem de uma anamnese bem investigativa, ou seja, de uma conversa muito boa com o paciente, de escutar esse paciente para entender a realidade da vida dele, para você saber onde é que você vai se nortear aí para traçar um diagnóstico bem feito. Ô, doutora, então o primeiro passo quando ele chega até a doutora é ter essa conversa, né? Investigar, saber, ele contar ali o dia a dia, como que é realmente a rotina dele. Após isso, é feito um exame, é isso? Aí depende de cada caso, né? Então existem exames para fazer o diagnóstico aí de algumas alterações, né? São alterações funcionais e algumas patologias que podem lidar. Então, normalmente é que a primeira consulta dura em torno de 1h40 a 2 horas. A consulta. A consulta. Que é aquele bate-papo. É que é aquele bate-papo, é de escutar, de olhar antecedentes, de olhar como ele nasceu, o que ele teve durante a vida, como foi a infância. Porque a infância é extremamente importante para a microbiota. Sim. Então, antigamente a gente entendia que a gente começava a ter microbiota a partir do momento do parto. Hoje já não, hoje a gente já sabe que existe uma transmissão de microbiota da mãe para o feto. Então tem uma microbiota no útero, que são bactérias que vivem no útero, e também pelo cordão umbilical a gente tem passagem de bactérias de lactobacilos presentes no intestino da mãe para o intestino da criança. Então ele já nasce com uma colonização pequena. Então, a via de parto, se ele nasceu de parto normal, se ele nasceu de cesárea, se ele nasceu de 9 meses, se ele nasceu prematuro, se ele ficou muito doente na infância, se ele usou muito antibiótico, tudo isso influencia do que vai acontecer lá na sua vida adulta. Gente, para mim isso é novo. Não sei para as pessoas que estão nos vendo agora. Olha quanta coisa, quanta informação a doutora nos trouxe. Digamos assim, uma coisa, em outras palavras, hereditária, muitas das vezes. Na verdade, além do hereditário de uma mãe, né, é muito comum você ver, a minha mãe tem intestino preso, eu também tenho intestino preso. Claro, se a microbiota da sua mãe era ruim, a sua também vai ser ruim de início. Se você não fizer nada durante a vida para melhorar isso, ela vai ser ruim. E aquela criança que teve dificuldade para começar a comer na introdução alimentar, não comia nada. Sim. Lá na frente, ela vai ter um intestino ruim, claro, porque ela não teve uma diversidade, uma colonização boa, uma microbiota de qualidade. Então, tudo isso vai fazer com que ele traga lá na frente um intestino ruim. Então, todo esse processo é importante da criança, porque a gente chama que a criança tem os 2 primeiros anos de ouro, são os 1000 dias, que é toda a gestação e todos os 2 primeiros anos dessa criança. Vai ser onde ela vai formar a maturidade do intestino dela. Então, o intestino, ele nasce imaturo, por isso muitas crianças têm cólica, tá? Porque ele está se formando não só na microbiota, como na inervação, no processo todo dele de amadurecimento. Para você ter uma ideia, o intestino, ele tem um sistema nervoso entérico. Ele é o único órgão que ele consegue sobreviver sem o comando do cérebro. Verdade. Porque ele tem 700 milhões de neurônios. E ele consegue sobreviver sem um comando central. Então, ele tem um autocomando e isso se desenvolve na criança a partir do nascimento. Então, ele vai amadurecendo e lá na vida adulta isso pode trazer alterações. Então, se eu tiver uma criança que precisou usar muito antibiótico, que ficou muito doente, um prematuro, que nasceu, ficou internado, tudo isso vai influenciar lá na vida adulta. E lá na vida adulta é um sinal que pode aparecer o estufamento.
Verdade, doutora. Olha quantos conhecimentos, né, a gente está tendo aqui nesse momento, né? Quantas coisas que muitas das vezes ninguém se atenta para esses detalhes. Não. Parece simples, mas ele é extremamente importante se conhecer, conhecer as suas raízes para poder entender de que forma você precisa de um tratamento certo. Uma coisa que muita gente aqui, quando eu pergunto, não consegue responder é se você foi amamentado, se você teve aleitamento materno. Porque pelo aleitamento materno a gente passa não só microbiota, mas também imunidade. Então muita gente quando pergunta, você fala, e aí, você foi amamentado? Ele fala, ih, não sei. Aí a outra, ai, acho que não. Então a grande maioria não se atenta para esse processo. A via de parto, a grande maioria sabe de que via de parto nasceu. Se ficava muito doente, normalmente sabe, porque a mãe fala, isso era uma questão de trabalho, tinha que levar no médico direto. Então isso normalmente sabe. Sim. Agora, se foi amamentado ou não, essa é uma história que vale a pena saber, porque interfere e muito em como o seu intestino e como você vai ter uma vida lá na frente. Olha, outro ponto importante para as mamães que estão aí nos acompanhando, para as mamães que estão ali, olha, prestando atenção, esse é um ponto chave, né, doutora? Que, digamos insistir assim, num aleitamento materno vale a pena. Vale a pena pela saúde do seu filho. Olha aí, mais uma outra dica importantíssima. Doutor, e quais são os sinais que o corpo dá quando o intestino não está funcionando bem, mas as pessoas costumam ignorar? Bom, o primeiro deles é o estufamento. Sim, primeiro, né? Porque é muito fácil assim, hoje eu comi feijão, eu tô estufada. Hoje foi porque eu comi um doce mais, tinha mais leite, eu tô estufada. Então, o primeiro sinal aí que muita gente faz é esse. O segundo são as alterações de hábito intestinal. Aquele paciente que tem um intestino normal e de repente ele tem uma diarreia ou ele ficou com o intestino mais preso, ele acha que isso também está normal. Se isso passa a acontecer com frequência, já não é mais normal. Ou aquele que, eu não vou no banheiro nunca fui de ir no banheiro, eu sou constipado. Gente, isso não é normal. Não é normal. Não. A evacuação deve acontecer, né, pelo menos 3 vezes na semana, sem esforço e com fezes de... 3 vezes na semana? Você tem que evacuar pelo menos 3 vezes na semana. O ideal é todo dia. Certo. Mas a classificação de constipação é aquele paciente que evacua menos de 3 vezes na semana, com esforço evacuatório, ou seja, então ele faz força para evacuar, e além disso ele tem fezes mais endurecidas. Ou é aquela fezes de cabritinha, bolinha, ou então é aquelas bolinhas tudo juntinha, que a hora que você olha tá super feio lá no vaso. Sim. Tá? Então essa é a classificação de constipação. E é um sinal muito comum, muito negligenciado, muita gente não evacua direito, não vai ao banheiro direito e acha que tá tudo normal. Eu pego pacientes aqui que falam, faz uma vida, doutora, que eu sou constipada. Sim. Então, super comum. Outra alteração muito importante é aquele, além do excesso de gases, é a distensão realmente. Porque são duas situações diferentes. Primeiro é o estufamento, que é uma sensação de que eu estou cheia, de que eu tenho gás. O segundo é uma distensão abdominal, é quando a barriga realmente ficou estufada, que muitas vezes você precisa abrir o botão da calça, que você sente desconforto aqui, que você fala, putz, está faltando ar, eu tô desconfortável. Então, são 2 situações diferentes, certo, tá? Que são sinais indiretos que acontecem muito e que as pessoas também acabam achando. E alguns sinais gástricos, como refluxo, azia, queimação, também podem estar relacionados com a saúde do seu intestino. Correto. Doutora, a doutora falou no início aí a questão do feijão, né? Eu comi o feijão, por isso que eu estou estufada. E é mito ou é verdade isso? Não, é verdade. É verdade mesmo? É verdade. O feijão, ele é classificado como food maps, né? Que são alimentos ricos em um carboidrato chamado rafinose. Nós temos uma dificuldade de digerir esse carboidrato, então ele demora mais tempo e ele acaba fermentando mais lá no nosso intestino. E algumas maneiras que a gente pode melhorar isso é deixar o feijão de molho, né, por longos períodos. Então, tem pacientes que deixam o feijão aí de até 72 horas de molho. 72 horas? 3 dias de molho dentro da geladeira, né? Então, certo. Você vai trocando, pelo menos a cada 2 a 3 vezes no dia essa água, tá? Para que a gente possa tirar todos os antinutrientes que a gente chama e ajudar um pouco essa digestão, tá? Mas alguns pacientes nem assim conseguem consumir o feijão. Nem assim? Nem assim. Doutor, e outro ponto importante que a doutora falou na questão ali das fezes, ou elas saem tipo bolinhas, ou elas estão todas ali juntinhas. E o que fazer, doutora? A hidratação? A hidratação. É assim, eu acho que o primeiro ponto da constipação
É um diagnóstico multidisciplinar, Cleide. Primeiro, a gente precisa entender o ambiente onde esse paciente vive. Então, o intestino, ele gosta de rotina, tá? Se você tá aqui, se você tem tempo, se você tá relaxada, se você foi pro banheiro com o celular, entendeu? Então, tudo isso influencia no ato da evacuação, certo? Se você, por exemplo, vou no banheiro, mas eu tô lá no escritório todo dia, ou eu tô na rádio, eu não vou no banheiro na rádio, e aí eu seguro. Então, o seu corpo passa a entender que aquele ato não é para ele. Então, toda vez que der vontade, você segura. E aí ele vai existir um reflexo inibitório que pode alterar todo o seu mecanismo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é entender a alimentação, a falta de fibras. Então, aquele paciente que tem uma alimentação muito monótona, sem fibras, sem fruta, sem verdura, sem legumes, também tem. A hidratação é extremamente importante. A gente fala que para um paciente, nós precisamos de pelo menos 35 ml de água por quilo de peso. Então, se o paciente pesa 70 quilos, ele vai precisar aí de pelo menos 2 litros, quase 2 litros e 200 aí de água por dia, tá? Então, essa hidratação precisa entrar. O que entra na hidratação, que é outro ponto. Ele fala, mas eu tomo suco. Suco não entra. Suco não. Suco não, porque suco tem açúcar, tem frutose. Sim. Então, só entra água e chá sem açúcar. Olha outro ponto. E chá claro, tá? Chá claro? Chá claro, porque chá verde e chá mate tem cafeína. Outro ponto importante ali. Tá? Às vezes a gente pensa que, eu tô colocando chá, tô colocando suco, tá valendo. Não tá. Não tá valendo. Pra hidratação, não tá valendo. Gente, quanta coisa importante que nós fazemos errado, doutora, por falta de conhecimento. E outro ponto importante, já que a gente tá falando de hidratação, é quem faz atividade física. Sim. Porque se você soa, você tem que repor. E aí ela não entra na conta dos 35. Também não? Também não. Então tem que passar o dia todo tomando água, gente. Tem, gente. Pelo menos 2,5 litros de água tem que tomar por dia. Não tem jeito. Isso é primordial. E se eu te falar aqui, 90% não toma. Não, 90% não toma mesmo. Não toma. Doutora, nós estamos falando dessa questão, mas a água ela é boa como para tudo, né, doutora? A gente está falando dessa questão, mas vamos falar um pouquinho mais da água no aparelho digestivo, tá? Então, do que mais a gente depende de água no aparelho digestivo? O primeiro, para uma boa hidratação, para que as suas fezes consigam ter consistências e que ela possa sair amolecida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da presença de água é para a produção de enzima digestiva. Então, o principal produtor de enzima digestiva final da digestão é o pâncreas, tá? Então, nossa digestão começa na boca. A boca precisa de água, tá hidratada para produzir saliva, tá? A saliva faz a digestão dos carboidratos. Então, a amilase salivar, que é uma enzima presente na boca, faz a digestão de quase 80% dos carboidratos. Então, se você não mastigou, você não produziu saliva e você não digeriu carboidrato. Aí a gente vai para o estômago. A produção de ácido clorídrico também depende de uma boa hidratação. O ácido clorídrico do estômago é responsável pela digestão das proteínas. Então, a carne, que você comeu, a carne, o ovo, o queijo, todas são proteínas que são digeridas, o início da digestão é feito lá no estômago. Então, a primeira quebra de carboidrato está na boca, a primeira quebra de proteína está no estômago. E aí a gente vai para o intestino. Lá no intestino a gente depende de uma boa hidratação para o pâncreas produzir a enzima final ali de digestão, que ele produz uma pancreatina, onde a gente tem alguns fatores, tanto de proteases, quanto de lipases, quanto de amilase. A gente digere proteína, carboidrato e gordura. Aí a gente precisa de água para a vesícula poder ter bile, que digere o final da gordura. E a gente também precisa ter uma boa hidratação para que a sua mucosa tenha um muco adequado para a enzima que está ali, para a célulazinha que está ali poder produzir a enzima final, que vai absorver tudo isso. Gente, é conhecimento que não para e é muito importante para que a nossa saúde ela possa se desenvolver como um todo. Fora disso, né, o rim precisa de água para funcionar, a gente precisa estar numa homeostase, o sangue precisa estar fluido para que ele funcione, para que ele chegue em tudo, no cérebro, no coração, em todos os locais. Um tá ligado com o outro, um precisa ali do outro mesmo, gente. E realmente a água é vital, vital. A gente vê aí, é natural que quanto mais
A pessoa mais de idade, ela vai tendo mais dificuldade de tomar água. Então, a gente precisa dar saídas para esse paciente. Então, toma uma água saborizada, coloca umas gotinhas de limão, coloca uma folhinha de hortelã, muda o sabor da água, faz um chá. E aí, a gente dá uma opção de um chá para esse idoso poder ingerir a água necessária, porque para ele é extremamente importante. Ô, doutora, para mim isso é algo novo, essa questão, né? Acredito que para muitas pessoas também, essa questão do idoso. Eu não tinha esse conhecimento que quando a pessoa vai ficando idosa, ela vai tendo menos chance de tomar essa água, ela vai diminuindo ali de tomar água. Vamos entender um pouquinho mais que aí a gente envelhece, não envelhece? Claro. Pois é. Você acha que a gente envelhece só por fora? Não. Não, a gente envelhece por dentro também. Então, o aparelho digestivo é músculo. Tá? Eles são vísceras ocas, que a gente chama. Então, todos são músculos. Então, a boca é músculo, o esôfago é músculo, o estômago, o intestino, tudo é músculo, tá? E aí, isso vai ficando mais envelhecido, mais flácido, mais frouxo. Então, o movimento acaba sendo menor. Por isso que ele toma um copinho de água e ele acha que ele toma uma garrafa. Sim. Porque o estômago dele acaba distendendo menos. Ele tem menos flexibilidade. O estômago, ele é como se fosse uma saia pregueada. Certo? Ele é cheio de rugas. E aí, quanto mais você distende, quanto mais coisa você coloca para dentro, mais ele vai acostumando, mas ele vai distendendo. E no idoso, ele perde essa flexibilidade. E aí fica mais difícil. Então, ele tem mais dificuldade. Além de ter alterações nas papilas gustativas da boca, tá? Ele tem mais saburra, mais depósito de bactérias mortas nessa boca. E aí, ele acaba tendo mais dificuldade de ingerir, porque o sabor fica ruim. Então, quando você tem essa saburra, que é aquela língua esbranquiçada, você pode olhar que os velhinhos, a maioria deles tem uma linguinha bem esbranquiçada. E aí, isso acaba alterando não só o sabor dos alimentos, como o sabor da água. Fica mais difícil para eles ingerirem água. Perfeito. Doutora, o intestino, aliás, quais os hábitos do cotidiano, desde a alimentação até o uso de medicamentos, que parecem ali ser inofensivos, mas interfere diretamente na saúde intestinal? Bom, o primeiro hábito é a mastigação. A gente falou bastante, né? Sim. Então, mastigar, se existe um mito que tem que mastigar 20 vezes, 30 vezes esse alimento. Não. A gente precisa mastigar até tornar uma pasta na boca. Uma carne, por exemplo, assada, é diferente de uma carne cozida, de um purê de batata e tudo mais. Então, ele precisa se tornar uma pasta na boca para que você possa sofrer a ação. O segundo é a hidratação, que a gente falou bastante, que é muito importante. Existem medicamentos extremamente importantes que a gente acha que são inofensivos e que trazem um prejuízo muito grande para a saúde intestinal. O primeiro deles é o antibiótico, tá? Então, eu tenho uma dorzinha aqui de garganta, nem sei, fui na farmácia, o farmacêutico me deu um antibiótico. Ele mata a bactéria ruim, mas ele mata a boa também. E a grande maioria dos antibióticos, eles têm uma ação central. Eles matam tudo que eles veem pela frente. E o antibiótico entra na grande maioria das vezes por onde? Pela boca. E ele vai chegar lá no intestino. Então ele vai fazer uma destruição de flora. O uso indiscriminado de antibióticos hoje, eu acho que é uma das maiores causas aí de alterações intestinais, do que a gente chama de disbiose, tá? A disbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal, não só intestinal, ela pode acontecer na boca, no estômago ou no intestino, tá? Também existem microbiotas em outros sistemas, como o sistema geniturinário e tudo mais, que podem acontecer a disbiose também. E aí esse desequilíbrio é porque lá no nosso intestino não vivem só bactérias. A nossa microbiota, ela é composta por bactérias, vírus, fungos, parasitas, micro-organismos tão rudimentares como as arqueias, que não dá nem pra gente falar que elas são bactérias, porque elas são unicelulares, é uma célulazinha de nada e que faz um estrago imenso na nossa saúde. Então, o uso disso acaba matando a colonização boa e permitindo que outros micro-organismos acabam crescendo. Tá? Então, esse é um ponto importante. Outro medicamento aí que a gente usa, que eu falo que daqui uns dias vai ter na água, são os inibidores de bomba de próton, são os prazóis, né? Todo mundo, eu tomo um prazol para proteger o estômago. Sim. E para ferrar o intestino. Protege o estômago e ferra o intestino. Perdão da palavra, mas vamos lá entender por que isso acontece.
Na verdade, o Prazol foi feito para tratamento. É uma medicação excelente para tratamento de tempo de início e de fim, e não para uso contínuo, tá? Então, eles são medicamentos que diminuem a produção de ácido no estômago. Então, se eu tenho uma gastrite, uma úlcera, uma esofagite, que são doenças que acontecem, na grande maioria das vezes, por um excesso de ácido, eu vou fazer a diminuição da produção desse ácido temporariamente, com data para começar e data para acabar, para tratar isso. E aí, quando eu coloco um Prazol para proteger, ele não está protegendo, ele está diminuindo a produção de ácido. Quando ele diminui a produção de ácido, ele piora a digestão. E quando ele piora a digestão, ele faz com que eu cresça micro-organismos ruins lá no intestino. Então, a desbiose é um diagnóstico que a gente não pode nem falar ainda de patologia. É um desequilíbrio funcional, tá? O diagnóstico de desbiose não entra, se você falar, vamos pôr o CID-10. Não, ele não é classificado como doença. Ele é uma alteração funcional aí de todo o sistema digestivo. E aí, esse desequilíbrio traz prejuízos muito importantes, porque ele traz um aumento de bactérias, um supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que é um SIBO, que já passa a ser uma doença. Ele traz um supercrescimento fúngico no intestino delgado, que pode evoluir para uma síndrome fúngica, onde você tem aquele paciente que tem fungo na unha, que tem candidíase e que tem fungo no intestino. Aí ele pode trazer um aumento de bactérias produtoras de metano no intestino grosso, que piora a constipação e que traz prejuízos, além de uma inflamação crônica de baixo grau, que é o que a gente vê hoje em 99% da população. É a população que está acima do peso, Sim. com hipertenso, colesterol desregulado, glicemia alterada. Então, essa população é uma população que a gente chama de inflamada, mas é uma inflamação que a gente não vê. Então, muita gente aqui fala assim, doutora, o médico falou que eu estou inflamada, mas onde eu estou inflamada? Ela começa lá no seu intestino. E essa microbiota desregulada é a primeira base para essa alteração. E doutora, e muitas das vezes a pessoa não procura um profissional da área. Ela acaba se automedicando, porque aquilo que foi bom para mim, fulana, foi bom isso aqui. Então deixa eu usar também. Já é um ponto importante, já começa o erro por aí, né? Porque principalmente para esse tipo de medicamento, né? Porque a pessoa primeiro ela precisa saber o que está acontecendo dentro dela, ela tem que procurar o profissional da área e não pegar aquilo que foi bom pro amigo. Não adianta. E aí, assim, outros medicamentos também que a gente tem um uso indiscriminado são os analgésicos, né? Então, assim, a dipirona, aí ele não melhorou, ele vai para uma codeína, daí ele vai para um tramal. Isso é muito fácil, ele consegue acesso muito fácil. E o amigo tomou, não, eu tenho dor nas costas, o amigo tomou lá, eu vou tomar. E os anti-inflamatórios. Então, são duas classes que mexem muito no movimento intestinal. Tá? Então, a gente altera o movimento, a gente altera toda a composição, a gente altera todo o processo de digestão. Então, esses são, assim, alguns medicamentos que eu acho que são primordiais. Existem outras classes que mexem no movimento intestinal, como alguns antihipertensivos, alguns antiarrítmicos, alguns antidepressivos, tá? Que também o uso hoje é quase que geral aí na população, Sim. né? Que são medicamentos que trazem essa alteração nesse movimento e que são coisas que passam desapercebido, que a gente fala, não é. E aí um ponto muito importante para o intestino, Cleide, é o estresse. O estresse? Existe um eixo chamado eixo intestino-cérebro, que é uma ligação, realmente existe uma ligação direta do cérebro com o intestino, via nervo vago. É um nervo que sai aqui, da nossa região occipital e vai inervar todo o sistema digestivo. Ele começa no esôfago, inerva esôfago, estômago, intestino delgado e quase toda a totalidade do intestino grosso. Só o finalzinho do intestino grosso que não é inervado por ele. E aí é uma via de mão dupla. Tudo que acontece no meu intestino reflete no meu cérebro, tudo que acontece no cérebro reflete no meu intestino. Então, se eu tenho um intestino doente, eu não consigo produzir neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, que são responsáveis pelo bem-estar, pelo sono, por manter-me ativa. Mas, se eu tenho um estresse, eu produzo hormônios demais e que vão influenciar e mexer no funcionamento do meu intestino. E vamos falar a verdade, a maioria da população está passando por esse momento de grande estresse e não entende o que está acontecendo, né, doutora? Não.
Você tem que procurar a doutora Lidiana Dosso, só quero dizer isso, né, doutora? Que a doutora Não. vai falar sobre isso no final, deixar o endereço, como que faz para encontrar a doutora, porque essa questão do estresse, doutora, é muito importante, porque todos nós temos. E tem pessoas que vivem à base de medicação por causa do estresse e mal sabe, doutora, o mal que está se causando dentro do intestino. Não, no corpo todo, né? Eu falo que não só no intestino, o estresse é um grande vilão para a nossa saúde, né? A gente está começando um ano com uma saúde, tentando melhorar a sua qualidade de vida. Sim. A primeira coisa é o controle do estresse. Eu falo sempre pro meu paciente, a gente está vivo, a gente vai ter problemas e a gente vai ter estresse, tá? O que importa é como esse estresse te atinge e como você lida com ele. Então, o que fazer? Como criar estratégias? Como equilibrar os pratinhos da vida para que um não interfira no outro? Porque não vai ter jeito da gente deixar de ter estresse, Cleide. É Tem. isso. Mas eu quero dizer assim, doutora, tem pessoas que ultrapassam o limite, né? Ela não consegue lidar com as emoções e acaba ultrapassando. Tem que buscar por esse equilíbrio. Tem que buscar como a o doutora equilíbrio. mencionou. O equilíbrio, porque assim, a saúde intestinal sofre muito. Esse eixo intestino-cérebro é um dos grandes responsáveis. Aí muitos estudos têm surgido nos últimos anos, tá? Com relação a isso. Principalmente com relação às doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, esclerose laterais aminotróficas, esclerose múltiplas, miotaxias, que são doenças que vêm tendo um diagnóstico, uma alta prevalência aí, né, um aumento na prevalência dessas doenças, e o eixo intestino-cérebro vem entrando como um dos principais fatores para modular e prevenir essas doenças, né? Porque você vai falar que são fatores genéticos, existem sim fatores genéticos, Sim. claro, mas hoje a genética não é uma sentença de morte. A gente sabe que a epigenética, o mundo onde a gente vive, como a gente dorme, como a gente se relaciona, como a gente come, como o nosso sistema recebe tudo aquilo que a gente deu, processa tudo aquilo, absorve, tudo isso é muito mais importante do que a genética. Com certeza. Doutora, estamos chegando aqui aos minutos finais desse bate-papo tão importante, doutora, que as pessoas elas precisam se olhar, se amar, começando pela saúde. Não existe algo mais importante na nossa vida do que a gente se olhar com amor. E esse momento que você está se dedicando aqui para nos assistir, para nos acompanhar, você está se amando, doutora. Se a doutora hoje tivesse que dar 3 orientações simples para alguém começar hoje a cuidar melhor do intestino, doutora, quais seriam? O primeiro, mastigar. O primeiro, coma devagar, mastigue bem o seu alimento, que ele seja um alimento de qualidade, entenda que ele está te nutrindo, que ele precisa trazer nutrição para você e que ele precisa ser rico em nutrientes, em vitaminas, em minerais, em aminoácidos, que alimentos vazios, cheios de gordura, ultraprocessados, não estão nutrindo. Às vezes estão nutrindo um sentimento, tampando um buraco, fazendo uma coisa, mas não estão te trazendo realmente aquilo que é preciso. E aí, mesmo que esse alimento seja de qualidade, ele precisa ter uma mastigação adequada. Esse é o primeiro ponto, é o que eu bato muito aqui, que eu falo muito sobre isso. Primeira chave. A segunda é controlar o estresse, tá? Então, achar um ponto de equilíbrio. Para mim pode ser um, para você pode ser outro. Eu sempre oriento os meus pacientes que a gente precisa ter alguma coisa que nos traga prazer na vida, tá? Para que essa vida tenha sentido, primeiro delas. Como você me falou, a gente está se amando, a gente tem que se amar. Eu digo assim, aqui sempre, de que adianta ter você para cuidar de todo mundo? E aí? Não cuida de você? Não é? Daqui um dia não tem você para cuidar de ninguém e não vai adiantar. Então, primeiro sou eu e depois a minha filha, o meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, qualquer um daí que esteja seguindo. Mas a primeira pessoa é você. E controlar esses pratinhos, equilibrar esse estresse é extremamente importante. Saber como ele vai te atingir, como você vai deixar ele te atingir, o que fazer com ele. E o terceiro ponto que eu acho muito importante, além da alimentação, que a gente já falou aí junto com a mastigação, é o sono. Tá? A gente falou quase nada sobre ele durante a nossa entrevista, mas o sono é um momento onde a gente consegue fazer a limpeza do corpo. O sono. O sono. Tá? Então,
ter um sono de qualidade. Não é, eu vou deito na cama e eu acordo cansada. O que seria, em outras palavras, doutora, essa limpeza do corpo? Durante o sono é que a gente faz todo o processo de reparação e de detoxificação, que é uma limpeza, onde a gente retira tudo que está errado. Então, restos de bactérias, metal pesado, onde a gente põe para fora excesso de nutrientes que não precisa mais. Então, a sua urina, que você levanta e vai fazer xixi, é a primeira ponto de filtragem aí. Mas normalmente você levanta, faz xixi e vai no banheiro para evacuar. Sim. Então são os 2 pontos de limpeza que estão saindo. E aí é durante o sono que a gente tem um sistema que é onde ele vai ser capaz de achar aquela célula defeituosinha que pode evoluir para um câncer. É nesse sono que ele vai limpar. É nesse sono que ele vai conseguir pegar ela e falar, opa, você não tá boa, vai embora daqui. Eu vou matar você, que a gente chama de apoptose celular. É um sistema que nós temos e que ele acontece durante a noite. Tá? Por quê? Porque durante o dia, o corpo, o nosso ritmo circadiano, né, Sim, que nos controla aí, o dia e noite, então, na hora que o sol surge, o corpo ativa as funções para sobreviver. E a hora que o sol se põe, o corpo entra mais ou menos num modo de hibernação. Vamos arrumar a casa para amanhecer. Então, se a gente não tiver um sono de qualidade, um sono onde você consiga um relaxamento, onde você tenha uma quantidade de horas adequada, né? Para alguns, 5 horas já estaria legal, mas a grande maioria precisa de 7 horas de sono de qualidade, para que você consiga entrar no sono mais profundo, que é o sono REM, é onde tudo isso acontece, e depois superficializar e acordar bem. Perfeito, doutora. Então, acho que esses seriam os 3 pontos primordiais aí: a mastigação com a alimentação, o controle do estresse e o sono. E hoje nós estamos aqui na Clínica Dosso, gravando, trazendo esse conteúdo de qualidade com a doutora Lidiana Dosso. Para quem não conhece a doutora, como que faz para encontrar a doutora? Doutora, deixa suas redes sociais e quais são os serviços prestados aqui na sua clínica. Você vai falar também um pouquinho dos profissionais. Fique à vontade, doutora, porque eu tenho certeza que depois desse bate-papo, as coisas vão mudar para muita gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, novamente pelo convite. A gente está aqui na Avenida Rio Branco, 23, na quadra de baixo da Santa Casa, para quem é daqui de Diamantina e conhece, mas para quem é da região, a gente também faz todo o atendimento online. Nas redes sociais, vocês me acham aí no Instagram, no TikTok, no Facebook, @doutora Lidiana Dosso, a médica do intestino. Assim também dá para procurar, né, como a Cleide já falou. Eu venho estudando intestino há muito tempo, eu tenho 18 anos de formada e estou há mais de 15 anos estudando saúde intestinal, com uma visão e uma abordagem mais integrativa, então olhando todo o corpo a partir do funcionamento do intestino. Porque a gente falou aí de um eixo, que é o eixo intestino-cérebro, mas também existe a ligação do intestino com a tireoide, com a pele, com o sistema geniturinário e com tantos outros sistemas do nosso corpo que ele pode trazer alterações extremamente importantes. Tá? Então, esse olhar de tratar o corpo como um todo é extremamente importante para que a gente tenha saúde e não só remedie a saúde. Tá? E aí, aqui na clínica, a gente, além de oferecer todo esse atendimento, que é um atendimento diferenciado, humanizado, realmente escutando esse paciente, a gente também tem a parte diagnóstica. Então, nós temos endoscopia, colonoscopia, a gente tem o teste do hidrogênio e do metano expirado, que é um teste novo que veio para o Brasil há pouco tempo, uma máquina que chegou em abril desse ano, certo, e que ele faz o diagnóstico desses desequilíbrios da microbiota. Então, a gente consegue identificar quais são as bactérias que estão aumentadas no seu intestino a partir do seu ar expirado. Então, é um teste respiratório, você vai vir aqui, vai soprar e aí a máquina consegue identificar a quantidade que está alterada dentro do seu corpo. O ar que você expira. Que tecnologia. É um sopro e aí a máquina consegue avaliar o que você produz. Se você produz mais metano, mais hidrogênio, mais sulfeto. Então, a partir disso, a gente consegue identificar como é que está lá dentro. E aqui a gente também tem a calorimetria indireta, um exame também pela respiração, que você consegue determinar com precisão qual é a quantidade de energia que você gasta no dia, em repouso, sem fazer nada. E aí, com isso, a gente consegue identificar também se você está gastando mais carboidrato ou mais gordura
no seu organismo e ajustar tudo isso para que você possa realmente reprogramar o seu corpo com qualidade. Maravilha, doutora. Tem outros profissionais também que trabalham aqui na clínica. Tem sim. Aqui a gente também tem um fisioterapeuta que trabalha com osteopatia, Dr. Juliano. A gente tem a nutricionista que faz todo o acompanhamento, não só da saúde intestinal, mas de todo o programa de todo o programa aí de reprogramação, que é a Michele. A gente tem uma acupunturista, que é a nossa enfermeira Elisângela, e a gente também tem uma oftalmo aqui, que é a doutora Carolina. Maravilha, doutora. Nós queremos agradecer, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de conversar com o nosso público, que agora é o público da doutora. E eu quero já dizer para você que está aí nos acompanhando que em breve a doutora vai ter outro momento aqui para falar, porque são tantos assuntos, né, doutora? São tantos pontos importantes. A saúde como um todo, ela vale muito a pena. Mais uma vez, doutora, foi uma alegria. Obrigado pela recepção, pelo carinho com todos nós aqui. Desejamos muito sucesso, que seja um ano assim de progresso e, claro, muito mais pessoas cuidando da sua saúde como um todo. Obrigada, doutora. Bom, Cleide, novamente, muito obrigada pelo convite, né, por estar aqui falando de algo que me traz paixão e que me traz prazer, que é falar sobre o intestino e realmente dar informação. Eu acho que quando a gente divide todo o nosso conhecimento, isso melhora a saúde. Quando eu vejo uma pessoa que fala assim, nossa, doutora, foi aquilo que você falou, mudou a minha vida, eu falo, valeu a pena, eu realmente estou fazendo a diferença e isso para mim é muito importante. Então, trazer saúde para todo mundo e dar acesso a essa informação é extremamente importante, porque hoje a gente vive num mundo digital, num mundo onde o acesso à informação ficou muito fácil, mas infelizmente as informações de qualidade ainda são poucas e trazer isso de informação de qualidade, de conteúdo com evidência científica, com base, é extremamente importante. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui, com certeza estarei aqui falando mais sobre a saúde do intestino, que realmente é muito abrangente, né? A gente pode falar muita coisa sobre ele e ajudar muita gente a melhorar a saúde. E que 2026 seja muito bom para todos nós. Com certeza. Nós vamos ficando por aqui, na certeza de dever cumprido e já pedindo para você aí do outro lado compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, reverem novamente, deixa salvo aí no acervo de vídeo das suas coisas para que você possa estar revendo. E mais uma vez eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Cepapilar Examina Diagnósticos. Esse foi mais um episódio do Mais Saúdecast para você. Até mais, tchau, tchau.